Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui é o professor Mauri e agora vamos finalizar essa primeira sequência de introdução à química orgânica com as funções químicas orgânicas, né? A gente já deve ter visto, né? Vocês já devem ter visto juntos comigo, né? Ou por sua conta, as funções químicas inorgânicas, né? Sais, óxidos, ácidos, bases. Aqui vamos ver as funções químicas orgânicas. Lembrando que função química é famílias de compostos, né? Compostos que têm alguma semelhança, provavelmente na estrutura, provavelmente, né, na composição aí, alguma coisa nas moléculas, né, vamos dizer, nas unidades daquelas substâncias, daqueles compostos, que fazem com que eles se comportem de alguma forma semelhante, né? Principalmente em relação à sua reatividade química, como eles reagem, né, nas reações químicas. Então, o que dá essa característica sempre é relacionado a algum grupinho de átomos, né, principalmente aqui na química orgânica, algum grupo de átomos que dá essa função. Então, uma coisa que a gente chama de grupo funcional, beleza? As famílias principais, né, as funções químicas orgânicas principais são essas que eu listei aqui. Tem outras, tá? Mas já são um pouco mais, vamos dizer, avançadas, não são tão comuns, não caem tanto em questões, por exemplo, de Enem, de vestibulares, né? Mas então as principais são os álcoois, os éteres, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres, não confundir éter com éster, os anidridos, os fenóis, os enóis, as aminas, as amidas, os nitrocompostos e os haletos. Vamos a ver agora, vamos ver um pouquinho mais em detalhe alguns deles ao menos. Aqui a gente já vai começar então a ver o que é um grupo funcional, né? Um grupinho de átomos que é o que vai determinar, né? Já tendo esse grupo de átomos ligados desse jeito, a molécula já vai ter aquela função química, aquela função orgânica no caso. Então, por um lado aqui, a gente já começa com 3, 4, 6, né? Poderíamos dizer grupos muito importantes, muito comuns na química orgânica, especialmente esses três aqui da esquerda e o primeiro da direita. Vamos lá. O que é um grupo hidroxila? Um grupo hidroxila é nada mais, nada menos do que um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio. Pronto. Você viu OH, isso já conta como grupo hidroxila ou oxidrila também, às vezes aparece, ok? Agora, o que é um grupo carbonila? Um grupo carbonila é nada mais, nada menos do que um carbono ligado a um oxigênio, mas aqui tem um detalhe importante, por uma ligação dupla, tá? Para ser carbonila tem que ser carbono ligado com ligação dupla a um átomo de oxigênio. E quando a gente tem essa combinação de um carbonila, um grupo carbonila, ligado diretamente a um grupo oxidrila ou hidroxila, né, como está aqui, então todo esse grupo grande, toda essa combinação, é chamado de grupo carboxila, ok? Eu sei, é um pouco confuso, são nomes próximos, mas olha que é simples. Carbonila mais hidroxila vira carboxila, né? Realmente aí mistura os nomes. Um grupo amino é principalmente um átomo de nitrogênio, vamos dizer, tá? O grupo amino que a gente mais vê, talvez com mais frequência, é um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, tá? Então NH2, mas o grupo amino é um pouco mais versátil, vamos dizer, por ser um nitrogênio ligado a um hidrogênio só, também vale. Às vezes um grupo, desculpa, um grupo amino sim, é apenas um nitrogênio só. Já vamos ver mais exemplos mais para frente, ok? Um grupo nitro é um nitrogênio ligado a dois oxigênios, mais ou menos desse jeito aqui. Olha, um dos oxigênios está ligado a ele, ao nitrogênio, por uma ligação dupla e o outro por uma ligação simples apenas. Aqui vocês talvez vão se lembrar de que eu falei, né, que nitrogênio forma três ligações e oxigênio duas, então esse nitrogênio não está cumprindo essa regra e esse oxigênio também não, mas eu falei, isso é normalmente o mais estável.
Então aqui talvez seria uma dessas exceções em que o oxigênio e o nitrogênio estão com suas quantidades de ligações, desculpa, mais estáveis. E finalmente o grupo nitrila, né, que é um carbono ligado a um nitrogênio, mas não de qualquer jeito. Aqui também tem um detalhe importante, que é uma ligação tripla com um nitrogênio, tá? Carbono, ligação tripla, nitrogênio, grupo nitrila. Então, aí também em muitos compostos orgânicos é bem comum. Agora, quando a gente está falando de classificação das funções de uma forma mais geral, né? A maioria das mais comuns são funções oxigenadas ou funções com oxigênio, sim? Tem várias importantes também que são funções orgânicas com nitrogênio ou funções nitrogenadas, sim? Aí temos justamente a amina, função amina, que tem um grupo amino. A função amida, que é dada por um grupo carbonila combinado diretamente com um grupo amino, sim? Aí temos uma amida, todo junto, forma amida. E um nitrocomposto, esse é muito simples, muito claro, né? Que é quando tem o grupo nitro, né? Do slide anterior. Agora, vamos entrar nos detalhes aqui das funções com oxigênio, das oxigenadas. Quando que um composto é considerado um álcool? Quando o composto tem uma função álcool? Quando tem um grupo hidroxila, tá? Aqui, OH, hidroxila, ligado a um carbono, ligado diretamente a um carbono sp3, um carbono com ligações simples só, tá? Aí temos um álcool. Já, olha como tem outras que são parecidas, mas não são álcoois. Vamos ter um enol, quando o hidroxila está ligado a um carbono, só que esse carbono já não é um carbono sp3, não tem apenas ligações simples, senão que é um carbono que está ligado com ligação dupla a outro carbono, tá? Apenas. Isso é um enol. E fenol, quando temos um anel aromático, né, benzênico clássico, e a um desses carbonos temos ligados o grupo hidroxila. Mais uma vez, olha, esse carbono daqui, onde está esse ponto, aí tem um carbono que não é sp3, não é um carbono apenas com ligações simples, né? Aqui já tem uma ligação dupla com um outro carbono. Por isso que não é um simples álcool, tá? Um ácido carboxílico vai ser quando temos o grupo carboxila. Lembra que a gente falou? O grupo carboxila, combinação de carbonila com hidroxila. Aí é grupo carboxila, então faz sentido o nome ácido carboxílico, né? E é ácido carboxílico porque esses compostos têm a propriedade de ser mais ácidos, né, que muitos outros compostos orgânicos. Vai ser um aldeído, né? O composto vai ser classificado dentro da família dos aldeídos quando tiver um grupo carbonila e diretamente ligado ao carbono do carbonila um hidrogênio, ok? Para ser uma cetona, o carbonila precisa estar localizado entre dois carbonos, ou seja, esses ejes que aparecem aqui representam o resto da molécula, tá? O resto da cadeia carbonada. Pode ser um carbono, dois carbonos, 1000 carbonos para lá, tá? Não sabemos, tanto faz. Não importa os detalhes. O que importa é que, para ser cetona, para esse lado a cadeia precisa continuar com ao menos um carbono e para esse outro lado, né, para a direita, a cadeia precisa ter ao menos mais um carbono, né, ligado diretamente a esse do grupo carbonila. Carbonila entre dois carbonos dá a função cetona. Para ter a função éter, não confundir com éster, mais uma vez, para ter a função éter, vamos ter que ter um oxigênio entre dois carbonos, ok? Mas cuidado, porque aqui onde está a relação entre esses dois que tem nome parecido. Se o oxigênio está entre dois carbonos, né? Mas um deles faz parte de um grupo carbonila, aí que é éster, tá? Então, éster é um pouco uma combinação de, se quiser, tá? Pode pensar assim, como se fosse uma mistura de uma cetona com um éter, ok? Tem um grupo carbonila que estaria entre dois
carbonos, né? Esse eixo daqui e esse eixo daqui. Tem um oxigênio que estaria entre dois carbonos, esse eixo daqui e esse eixo daqui, só que, na verdade, esses dois, o carbonila e o outro oxigênio, estão ligados entre eles e aí estão entre os carbonos desse jeito, tá? Finalmente, desses daqui, o anidrido é carbonila, oxigênio, carbonila. Sequência direta, tá? Não um carbonila por lá na molécula, aí tem um monte de carbono, depois um oxigênio, um monte de carbono e um carbonila de novo. Não, tem que ser essa sequência, um depois do outro, tá? Carbonila, oxigênio, carbonila, anidrido. Tem alguns desses grupos, tá, funcionais que quando são representados por fórmulas condensadas principalmente, aparecem de uma forma às vezes um pouco mais difícil de identificar assim de primeira vez, né, quando a gente está aprendendo esse conteúdo. Muitas vezes os grupos carboxila dos ácidos carboxílicos aparecem desse jeito. COOH, né? Porque um carbono tem dois oxigênios ligados a ele e um hidrogênio ligado a um dos oxigênios. Né? Faz sentido. Ou, mais condensado ainda, né? Mais comprimido ainda, CO2H, né? Carbono, dois oxigênios e um hidrogênio. Isso representa, de forma condensada, um grupo carboxila dos ácidos carboxílicos. E parecido acontece com os aldeídos, né? Esse grupinho aqui que é da função aldeído, a gente muitas vezes vai ver ele escrito como CHO, né? CHO, por quê? Porque tem o carbono ligado ao hidrogênio e também esse carbono tem ligado o oxigênio com ligação dupla, beleza? Agora, o que são os aletos? Os aletos é muito simples, aleto vem de halogênio, tá? E os halogênios, mais uma vez, são os elementos do grupo 17 da tabela periódica, principalmente flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, quando temos algum deles, né, aqui representados de forma geral com um X, quando tem ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo ligado a uma cadeia carbonada, né, ligado diretamente a um carbono de uma cadeia carbonada, então aí vamos ter um aleto. Tá? Esse composto é classificado como um aleto. Aqui já temos uma questão 4, tá? Dessa série. E aqui temos que classificar, né, achar as funções orgânicas em cada um desses compostos. Mas não está perguntando todas que tem em cada um deles, senão qual que é a comum a ambos os compostos, tá? E aqui eu vou ajudar vocês com essa. Olha isso aqui. O que é isso aqui? É um carbono, né, onde se encontram, onde finalizam, né, acabam os traços. E aí se encontram vários, tem um carbono que está ligado a um oxigênio por uma ligação dupla, a um hidroxila, então tudo isso aqui é um grupo carboxila. E peraí, isso aqui não representa um grupo carboxila também? Olha isso no slide anterior. Está aqui, era a forma condensada, né, desse composto, desse grupo funcional, desculpa, e aqui com mais detalhe, tá? Mas representa a mesma coisa. Então, em ambos compostos aqui, em ambas moléculas, que tem muitas diferenças, mas temos em comum a presença de um grupo carboxila em cada, tá? Então, portanto, ambos vão ser classificados, ambos compostos vão entrar dentro da grande família dos ácidos carboxílicos. Aí a nossa resposta, tá? Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos, ácido carboxílico mesmo. Agora sim, vou deixar para vocês pensarem nessa outra questão e vou deixar, como sempre, a resposta na descrição desse vídeo. Até mais!